Você já olhou para aquelas fotos lindas de hortas perfeitas e pensou: isso definitivamente não é para mim? Parece que para ter uma boa colheita, a gente precisa nascer com uma pá na mão e saber feitiços secretos contra pragas. Mas e se eu te disser que existem vegetais que perdoam erros? Vegetais que crescem quase sozinhos e exigem o mínimo da sua atenção. Hoje, vamos montar um top 10 de plantas exatamente assim. Fique com a gente, e até o final deste vídeo, você vai entender que sua primeira ou próxima colheita não será apenas saborosa, mas também surpreendentemente fácil de cultivar. O principal erro de muitos jardineiros iniciantes é escolher culturas muito exigentes. Tomates de variedades raras, berinjelas, pimentões. Eles exigem experiência, cuidado constante e podem facilmente frustrar. No final, a gente desanima e perde toda a vontade de plantar qualquer coisa. Mas estamos aqui por outro motivo. Nosso objetivo é obter um resultado garantido, gastando o mínimo de energia e preocupação. Vamos escolher não os campeões de exposições, mas sim guerreiros, confiáveis, que vão te alimentar com vegetais frescos direto da horta. Esta lista é o seu seguro contra fracassos na horta. Então, vamos começar a nossa contagem regressiva dos melhores vegetais para jardineiros iniciantes. Estão prontos para descobrir quem abre a nossa lista? No 10º lugar, temos um verdadeiro velocista do mundo da horta e o queridinho de todos os jardineiros impacientes. Apresentamos Sua Majestade, a ervilha verde. Por que ela? É simples. A ervilha é uma recompensa quase instantânea pelo seu esforço. Ela não fará você esperar meses a fio, ansioso por colher. É a forma ideal de se sentir rapidamente um verdadeiro agrônomo e de conquistar a sua primeira e mais doce vitória. Lembre-se daquele sabor da infância. A vagem crocante, suculenta e doce que você colhe diretamente do pé. Nenhuma ervilha congelada ou enlatada do supermercado se compara a isso. E agora, a parte mais interessante: o processo de cultivo. É ridiculamente simples. Você não precisa de mudas complexas, nem de grandes malabarismos. Na primavera, assim que a neve derreter e o solo aquecer um pouco, basta mergulhar as sementes de ervilha em água por algumas horas. Depois, faça um sulco raso no solo, coloque as ervilhas inchadas e cubra com terra. Regue. Pronto. A parte mais difícil ficou para trás. A única coisa que a ervilha lhe pedirá é um suporte. Ela adora trepar, agarrando-se com as suas gavinhas. Para isso, serve qualquer rede, uma cerca antiga ou até mesmo algumas estacas com uma corda esticada entre elas. Observá-la crescer é um prazer à parte. E a colheita transforma-se numa atividade divertida, especialmente para as crianças. Portanto, a ervilha não é apenas um alimento. É o seu primeiro passo confiante no mundo da jardinagem de sucesso. Dando sequência à nossa lista de verdadeiros campeões da horta, no 9º lugar, não encontramos apenas um vegetal, mas uma equipe inteira: as alfaces de folha e todas as verduras. O principal segredo e a grande vantagem desses vegetais para quem está começando é o princípio de colhe e ele cresce de novo. Esqueça a complicação de formar cabeças densas, como a alface iceberg que você compra no supermercado, que exige muita espera e cuidado. Aqui, tudo é bem mais simples e prazeroso. Basta ir à sua horta e colher, ou cortar, algumas folhas externas para o jantar. E o melhor, a planta não morre. Ela continua a crescer do centro, produzindo constantemente folhas novas e frescas. É o seu próprio e interminável balcão verde de frescor. Variedades como lolo roça, folha de carvalho e também o espinafre comum ou a rúcula picante são escolhas perfeitas. Semeá-las é mais fácil do que parece. Não precisa ficar medindo centímetros entre as sementes. Basta espalhá-las sobre a superfície de um canteiro úmido, cobrir levemente com terra e regar. Mesmo que você as semeie muito densamente, sem problemas. Você simplesmente as raleia e os brotos jovens vão direto para a sua saladeira. Imagine só a praticidade. Todos os dias,
Você terá à mão as verduras mais frescas e crocantes para seus sanduíches, vitaminas ou uma salada leve. Isso não é só delicioso e saudável, mas também te dá uma sensação incrível de autossuficiência. Por tudo isso, as verduras de folha são uma fonte infalível e rápida de vitaminas para a sua mesa. E continuamos com a nossa maratona de vegetais descomplicados. No 8º lugar do nosso ranking, temos um verdadeiro recordista, o rei da velocidade e a primeira alegria de qualquer jardineiro amador. Sim, ele mesmo, o rabanete. Pensem só, de uma pequena semente a um vegetal suculento e crocante na sua salada, levam apenas 3, no máximo 4 semanas. Isso é incrivelmente rápido. Enquanto seus futuros tomates e pimentões ainda estão ganhando força como brotinhos minúsculos, você já estará saboreando a primeira colheita da sua própria horta. É uma injeção poderosa de motivação e autoconfiança, especialmente para quem está começando. O processo de plantio é elementar, e até uma criança consegue fazê-lo. Não são necessárias mudas nem manipulações complicadas. Na primavera, assim que o solo ficar macio, basta fazer um pequeno sulco no canteiro, espalhar as sementes e cobrir com uma fina camada de terra solta. É simples assim. O grande segredo para um rabanete saboroso e sem amargor é a rega regular. O solo deve estar sempre ligeiramente úmido. Se o rabanete tiver água suficiente, ele crescerá suculento, crocante e com um toque picante na medida certa. Mas se você se esquecer dele, ele pode ficar fibroso, duro e amargo. Então, o rabanete não é apenas um vegetal. É a sua primeira vitória na horta. Rápida, saborosa e inquestionável. Um verdadeiro foguete de vitaminas que dá o pontapé inicial na sua temporada de cultivo. Pois bem, estamos nos aproximando da metade da nossa lista. No 7º lugar, temos um vegetal que podemos chamar de um verdadeiro gênio de eficiência e praticidade. É a beterraba, velha conhecida de todos desde a infância. Para o jardineiro iniciante, qual é o seu grande segredo? É que a beterraba oferece uma colheita dupla. Isso mesmo, você não ouviu errado. Ao cultivar uma única planta, você obtém 2 produtos completamente diferentes. Em primeiro lugar, claro, estão as próprias raízes suculentas e doces. Elas serão a base para um borscht encorpado, um vinagrete vibrante, ou podem ser simplesmente assadas no forno com ervas. É incrivelmente delicioso. E em segundo lugar, e isso é o mais interessante, você obtém as nutritivas folhas da beterraba. Muitos, por desconhecimento, simplesmente as jogam fora. E que desperdício! As folhas jovens da beterraba são, em essência, um equivalente pronto do espinafre ou da acelga. Elas podem e devem ser usadas na cozinha. Adicione-as sem medo a saladas de verão, sopas verdes ou simplesmente refogue-as levemente com alho. É um verdadeiro tesouro de vitaminas que você ganha de graça, como um bônus agradável. Além disso, o cuidado com a beterraba é extremamente simples. Basta plantar na primavera, ralear as mudas uma vez para que as raízes tenham espaço para crescer, e depois é só regar conforme a necessidade. Ela não exige atenção constante, é bastante resistente a doenças e espera pacificamente seu momento na terra. Portanto, a beterraba não é apenas saborosa e saudável, mas também muito vantajosa. Um verdadeiro vegetal, 2 em 1, para a sua horta inteligente. Chegando ao meio da nossa lista, na 6ª posição, temos os verdadeiros mágicos da cozinha. As ervas aromáticas. Endro, salsa, coentro, manjericão. Essas são campeãs absolutas em baixa manutenção. Elas podem ser descritas com uma frase simples, mas muito precisa. Plante e esqueça. Não é exagero. Muitas delas, uma vez estabelecidas no seu terreno, crescerão ano após ano, se espalhando sozinhas, quase como ervas daninhas do bem. Você não precisa desenhar esquemas, preparar mudas ou calcular milímetros entre as plantas. Basta pegar um pacote de sementes, por exemplo, de endro, e espalhá-las com a mão cheia em qualquer pedaço de terra livre. Pode até mesmo plantá-las entre os canteiros das outras hortaliças.
Elas não vão competir. Pelo contrário, com seu aroma marcante, podem até afastar algumas pragas. Mas o grande trunfo delas é a transformação instantânea de qualquer prato. Imagine só, você está preparando uma batata cozida simples ou uma salada de verão. Aí você sai para o quintal, colhe alguns raminhos de endro ou salsa frescos e aromáticos, e seu prato simples se transforma instantaneamente em uma pequena obra-prima culinária. São esses pequenos detalhes aromáticos que criam a verdadeira magia do quintal. É aquele caso em que o esforço mínimo traz o máximo de prazer e sabor. E no nosso top 5, encontramos dois heróis discretos, mas absolutamente indispensáveis em qualquer horta: a cebola e o alho. Mas por que precisamente eles? Porque são o seu seguro contra falhas. Estes dois perdoam quase todos os erros e não exigem um tratamento real. Se esquecer de os regar a tempo ou de os mondar, é provável que nem sequer se importem. Especialmente bom para principiantes é o alho de inverno. É um verdadeiro truque para a horta. Faz uma jogada inteligente. Planta os dentes de alho no outono, antes do inverno. Na primavera, enquanto todos os outros ainda estão a semear, os seus canteiros já estarão cobertos de uma verdejante folhagem. Assim, só lhe restará observar o seu crescimento e colher a sua colheita no verão. Quase nenhum trabalho, e o resultado é garantido. Mas eles também têm um superpoder secreto. A cebola e o alho são os melhores guarda-costas para a sua horta. O seu forte aroma afasta uma multidão de pragas que podem atacar os seus vizinhos de canteiro mais delicados, como as cenouras ou os morangos. Ao plantá-los lado a lado, cria um escudo invisível que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Portanto, não são apenas comida. São 2 em 1. Uma colheita fiável para si e uma proteção robusta para toda a sua horta. Eis-nos aqui, quase no pódio. Em quarto lugar, temos uma planta que podemos chamar de um verdadeiro jardim vertical: o feijão verde, especialmente as suas variedades trepadeiras. Por que é tão boa? Ela resolve o principal problema dos espaços pequenos: a falta de espaço. Em vez de se espalhar pelo chão, o feijão cresce para cima. Basta dar-lhe algo para se agarrar: uma rede, uma cerca ou até mesmo um tipi de galhos. E ela criará uma parede verde viva, que não só alimentará, mas também embelezará a sua chácara. É uma verdadeira campeã em produtividade. O seu lema principal é: quanto mais colhe, mais cresce. Você colhe as vagens jovens, e a planta forma novas imediatamente. Essa linha de produção verde funcionará para você durante todo o verão, garantindo produto fresco para os jantares e para congelar para o inverno. E a manutenção é praticamente inexistente. Plante uma semente na terra, regue na seca, e pronto. O feijão cuida de si mesmo e ainda melhora o solo para futuras plantações. É a escolha ideal para quem quer o máximo de colheita numa área mínima e com o mínimo de esforço. E no nosso top 3, conquistando a medalha de bronze e um honroso terceiro lugar, temos ele: o crocante, suculento e adorado pepino. Sim, talvez você já tenha ouvido falar que pepinos podem ser exigentes. Mas na verdade, toda essa exigência se resume a uma palavra simples e clara: água. Pepinos são verdadeiros bebedores de água. Se você lhes garantir uma rega regular e abundante, especialmente em dias quentes, eles o recompensarão com uma generosidade incrível. Imagine só. Apenas 1 ou 2 pés bem regados são capazes de, literalmente, inundar sua família de pepinos por todo o verão. Não é exagero. Você vai adicioná-los em saladas, comê-los puros, fazer picles, conservas e até mesmo distribuir para os vizinhos. Mas há um segredo importante que transforma uma boa colheita em algo praticamente infinito. Pepinos precisam ser colhidos constantemente. Assim que o fruto atingir o tamanho desejado, colha-o. Não espere que ele se transforme em um gigante. Para a planta, isso é um sinal. Ah,
Minha missão de criar sementes está cumprida. Posso relaxar. Mas quando você colhe os frutos, você meio que engana a planta, fazendo-a pensar: ops, preciso produzir mais com urgência. É uma planta incrivelmente generosa, que responde com gratidão ao cuidado mais simples. E não há nada mais saboroso do que um pepino fresquinho, recém-colhido da sua própria horta. A medalha de prata e o merecido segundo lugar no nosso ranking vai para a batata. Talvez você esteja surpreso agora. Batata? Mas isso é coisa de campos enormes, tratores e muito trabalho pesado. Você pode estar a pensar. Mas vamos desmistificar essa ideia. O cultivo de batatas na sua pequena horta de casa é, na verdade, um processo fascinante e, o mais importante, muito simples. Aqui, você não precisa de uma precisão cirúrgica, como com sementes miúdas. Você simplesmente pega um tubérculo, pode ser até um já brotado, e o enterra na terra. Pronto, o trabalho principal está feito. A manutenção da batata resume-se a apenas duas ações principais. A primeira é a capina, para que as ervas daninhas não lhe roubem a força. E a segunda, a mais importante e até meditativa, é a amontoa. Quando os caules crescerem, você simplesmente amontoa terra em volta deles, a partir dos lados. Isso ajuda na formação de novos tubérculos e os protege da luz solar. Mas o momento mais mágico chega no outono. A colheita da sua própria safra é uma verdadeira caça ao tesouro. Você espeta o garfo na terra, vira o torrão, e lá estão elas, batatas limpas e firmes. É uma sensação incomparável. Você não apenas cultivou alimento, você garantiu seu segundo pão por muito tempo. É confiabilidade, simplicidade e um resultado garantido, substancial, que dá força e confiança a qualquer jardineiro caseiro. E aqui está ele, o nosso campeão. A medalha de ouro e o título de vegetal mais simples para cultivar em casa vai sem dúvida para a abobrinha. Se você quer uma garantia de colheita de 100%, é só plantar abobrinha. Isso não é uma planta. É uma verdadeira fábrica de alimentos, que só precisa de uma coisa para funcionar: que você não atrapalhe o seu crescimento. Sério. Plante uma única semente na terra, regue de vez em quando, e pode considerar sua missão cumprida. Ela cresce com uma velocidade incrível, não adoece, e não se importa nem um pouco se você é um jardineiro experiente ou se está segurando uma enxada pela primeira vez na vida. Ela simplesmente vai crescer e dar frutos. Mas essa simplicidade fenomenal tem um lado B, muito engraçado. O maior desafio com a abobrinha não é cultivá-la. O maior desafio é sobreviver à sua colheita. Primeiro, você se alegra com o primeiro fruto bonitinho. Depois, faz panquecas. Uma semana depois, um patê de abobrinha. E mais uma semana se passa, e você começa a fazer a principal pergunta da sua horta. Para onde vão tantas abobrinhas? Você vai começar a distribuir para todo mundo que conhece, e até para quem não conhece. Então, a abobrinha é o seu bilhete para o mundo da colheita farta. Só esteja preparado. Queria garantias? Você as terá. E muito mais do que pediu. E aqui está ele, o nosso campeão. O primeiro lugar e o título de vegetal mais fácil de cultivar na horta vai para a abobrinha, ou a sua parente próxima, a courgette. Esta planta é um verdadeiro monstro de produtividade. Só precisa de sol, água e um pouco de espaço. Cresce tão rápido e produz tão abundantemente que você vai esquecer o que é uma colheita falhada. Mas é aqui que reside a grande reviravolta. O verdadeiro problema com a abobrinha não é cultivá-la. É descobrir o que fazer com a colheita infinita. Primeiro, você celebra o primeiro fruto. Depois, faz bolinhos. Depois, um patê de abobrinha. Depois, começa a pesquisar no Google por 101 receitas de abobrinha. O clímax é quando você tenta discretamente deixar um saco de abobrinhas na porta dos vizinhos. Então, sua facilidade de cultivo é, ao mesmo tempo, uma bênção e uma maldição engraçada. Então, aqui estão eles,
10 vegetais que vão tornar sua experiência na horta fácil e agradável. Começar com eles significa garantir uma boa colheita e desfrutar do processo. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se foi útil para você, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios. E agora, uma pergunta para você. Qual vegetal você considera o mais fácil de cultivar na horta? Ou talvez você tenha uma história engraçada sobre a batalha contra a colheita de abobrinhas? Compartilhe sua experiência nos comentários.